papo que rola na internet é que dá pra servir a dois senhores. Será? 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 Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 1, a palavra do Senhor nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus que haja luz, e houve luz. Quando nós olhamos para o princípio da criação, a primeira coisa criada que Deus fez, ou que Deus criou a partir do nada, por intermédio da sua palavra, foi aquilo que a palavra nos descreve como luz. A Bíblia diz, no capítulo 1, que havia trevas sobre a face do abismo. Se percebe que dentro da perspectiva de um Deus que criou tudo, de um Deus criacional, que cria por intermédio da palavra, as trevas não é objeto de criação de Deus, ou um material, ou uma matéria criada divina, né? Por intermédio do nosso Deus, que é absoluto. A Bíblia diz que as trevas já existiam. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus que haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. Automaticamente nós pensamos e trazemos uma perspectiva de pensamentos para a nossa comunidade da seguinte maneira: as trevas é como se não existissem. As trevas é a ausência da luz. Aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Dentro dessa perspectiva, a Bíblia no livro de Colossenses vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor. Perceba-se que a palavra de Deus ela faz uma comparação com o reino de Satanás como um reino de trevas, ou o império de Satanás como um império das trevas. Mas dentro da perspectiva de que as trevas não existem, então não é que o diabo não existe ou que o seu império não existe, mas o diabo só tem domínio aonde a igreja se ausentou. Por quê? Porque a igreja é a luz do mundo. Jesus diz que ele é a luz do mundo, mas depois ele transfigura essa mensagem para os seus discípulos, para a sua igreja. Então hoje nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, como a palavra do Senhor diz. E aonde o diabo atua, onde o império de Satanás atua, aonde a igreja se ausenta. Então aquele pensamento de que o diabo só tem lugares onde a igreja se ausentou se torna um pensamento bíblico. Por quê? Porque o reino de Satanás, ou na verdade o império de Satanás, é comparado como o império das trevas. E a igreja chega no império das trevas como luz, se tornando luz sobre aquele local. E o diabo precisa bater em retirada, como as trevas batem em retirada quando a luz chega. Então, meu irmão, o que eu quero trazer para você como pensamento? Eu comecei nesse vídeo falando uma brincadeira, né? Um meme que tem surgido na internet, que é esse de que o papo que rola na internet é de que dá para servir a dois senhores. E a realidade é essa, o papo que rola na internet é que dá pra você ter opiniões diferentes do que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que a sua palavra ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. O papo que rola na internet é que você pode ter sua opinião. O papo que rola na internet é que você pode ter o teu pensamento. O papo que rola na internet é que você, como cristão, pode ter a tua filosofia, a tua maneira de pensar. E eu quero te dizer, isso não é uma verdade, isso não é luz de acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras, nós temos uma Bíblia, um livro na mão, que se diz palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E tudo aquilo que sai da palavra de Deus, que é absoluta, que sai da palavra de Deus, que é a verdade absoluta para o meu coração, para o teu coração, como a palavra de Deus diz, só se torna papo de internet. E nós não trabalhamos com papo de internet, trabalhamos com luz do mundo. A minha pergunta para você é: você tem servido dois senhores? Você tem buscado duas opiniões? Eu tenho assistido uma série na internet de hospitais, né, de enfermeiros e tudo mais, e quando você vai ao médico e você é diagnosticado com alguma doença ou com algum problema, é normal dentro da saúde você procurar um médico ou um especialista por uma segunda opinião. E eu percebo que a nossa geração é essa geração que está sempre à procura de uma segunda opinião. Você procura o seu pastor te direciona, o seu pastor te corrige. E às vezes não é a opinião que você gostaria de ouvir, então você recorre a uma segunda opinião. E na verdade você só está recorrendo a uma pessoa que fala aquilo que você quer ouvir. E deixa eu te dar uma notícia, isso é império de trevas.
porque a palavra de Deus é luz para o caminho. Eu não estou dizendo que a palavra do pastor é absoluta, mas aquele pastor precisa seguir a palavra do bom pastor. E se ele já não segue, então ele é esse tipo de pastor de papo de internet. Então, meu irmão, eu quero te dizer e te encorajar nesse livro, siga a palavra. Eu quero te dizer e te encorajar nesse livro, nesse vídeo, siga quem segue a palavra. Eu quero te encorajar esse vídeo, deixe de papo de internet, viva o cristianismo na sua realidade, consulte aquilo que lhe é falado e que lhe é pregado nas escrituras. E tudo aquilo que vai além das escrituras é falso evangelho, é outro evangelho. De acordo com a palavra do Senhor em Gálatas, se Paulo, um dos apóstolos, ou até um de nós, hoje cristãos que pregamos a palavra de Deus, vos a chegar com um outro evangelho que seja considerado anátema. Que Deus te abençoe e lembre-se, você é um filho de Deus e esse canal, Devoção e Carisma, tem um só objetivo: te fazer uma pessoa mais próxima de Jesus e fazer você viver na totalidade aquilo que esse Jesus tem sobre a sua vida. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, porque isso faz com que a notificação quando o vídeo sair por aqui chegue mais rápido para você. Compartilha, curta, se esse vídeo falou com você, encaminhe para mais umas 3 ou 4 pessoas que você tem certeza que precisa ouvir esse vídeo ou que vai ser abençoada com a palavra do Senhor, com a luz do mundo. Que Deus te abençoe.